A mensagem de hoje é de Miramês, da obra Saúde, por João Nunes Maia, enviado para nós pelo nosso amado amigo Kimura, de Guaraçaí, São Paulo. A misericórdia de Deus não nos deixa órfãos, e almas de alta elevação nos acompanham, carregando a cruz do ambiente pesado que alimentamos, renunciando ao próprio conforto para nos ajudar, por amor, à grande causa da fraternidade universal. Esta leitura, nós somos provas vivas disso. À semelhança do que acontece na canção ou no poema Rastros na Areia, onde duas pegadas apareciam, as de Jesus e a nossa, nas experiências mais simples, mas nas experiências mais graves, nas situações mais complexas, só aparecia uma pegada. E não era a nossa, era a dele carregando-nos em seus braços. Já vimos que avatares, mestres, assumem parcialmente o karma de seus discípulos, à semelhança do Cirineu que carregou a própria cruz do Cristo, aliviando por alguns instantes o seu fardo, para que ele recobrasse suas forças. Assim acontece com todos nós. O Espírito o faz em relação à alma, que na maioria das vezes caminha distraída. Quase tudo é feito por ele. E às vezes não percebemos e às vezes sequer agradecemos, principalmente o automatismo da maquinaria orgânica, que concorrem dentro do mais perfeito equilíbrio, da mais autêntica harmonia para a sua saúde, para a sua evolução, para a sua própria paz. Então a misericórdia de Deus não nos deixa órfãos. Almas de alta elevação, de alta hierarquia nos acompanham todos os instantes e estágios de nossas vidas, carregando a cruz do ambiente pesado que alimentamos. Porque às vezes pensamos tanta besteira, sentimos, falamos e fazemos que não suportaríamos a própria carga. Porque se um pensamento negativo fere mais do que uma bala, imagine um pensamento, uma emoção desgovernada que é semelhante à martelada engrenagem sensível de uma máquina. A engrenagem de máquina sensível como um relógio. E assim, a palavra maldita, porque ela gera morte. Ou a atitude de julgamento, de mentira, maldade, maledicência, fofoca, calúnia, difamação, que às vezes cometemos. E esses seres, ou nossos mais altos níveis de consciência, renunciam ao seu próprio conforto, ao seu próprio estágio evolutivo, em nome da grande causa da fraternidade universal, para auxiliar-nos em nossa própria evolução. Vamos avançar, relembrando algumas coisas da aula passada. A nossa série é o Sublime Viandante e o Mago Sideral. E nessa série vimos que Ramatiz acredita que hoje somos simples aprendizes. Amanhã seremos magos siderais, ou seja, seres que criam consciências, criam outros seres dentro do seu próprio ser, sabendo o que fazer, como, onde
quando realizar. E o para quê? Vimos que o Espírito é a soma de todas as nossas vivências, com quase a idade do universo, composto ou nele está intrínseco os Cristos, e estes com suas almas, e existem outras almas que não estão em seus apriscos. E eles vão canalizando-as, sublimando-as e integrando na consciência síntese, no reino de Deus em nós, no âmago do ser, na superconsciência. Aqui moreja Deus, o Deus Espírito. Aqui os seus Cristos, ou os Cristos por meio dos quais ele se expressa. E estes se expressam por intermédio de suas almas, com seus veículos de expressão. Então, o nome da série, repetindo, o Sublime Viandante e o Mago Sideral. Hoje, nós estamos na 29ª parte. Estamos falando da prevenção da profilaxia do câncer. Estamos na parte 3. Somente um item, embora com 2 questões. Normalmente relembramos o que já falamos noutra etapa, e mesmo nesta recapitulação, aconselho você que tome água, porque eu vou tomar. Então, o laboratório, em sua pesquisa louvável, fornece os elementos materiais para auxiliar o diagnóstico da doença, mas não habilita o médico a conhecer o todo psicológico doente, a parte psicobiofísica, moral e espiritual do ser, ou ser integral. Às vezes o que está doente não é o corpo, é o perispírito. Às vezes o que está doente não é o perispírito, é a subconsciência. Às vezes o que está doente é a mente, que deveria ressignificar essa subconsciência. E às vezes o próprio espírito, cuja mente é uma expressão do mesmo, é que é imaturo, ainda não consegue gerenciar o seu próprio aprisco. Por isso, o subconsciente às vezes tem quase o seu poder, ou às vezes até maior poder. Às vezes o ego domina o self. Às vezes, malgrado a existência de vários exames negativos, então, às vezes, apesar de vários exames negativos, comprovar a inexistência da enfermidade, isso foi chegado à conclusão pelo laboratório. Então, às vezes, apesar da existência de vários exames negativos feitos em seus laboratórios, assegurando a ausência de bactérias, bacilos, parasitas e germes considerados ofensivos e que então negam a presença da enfermidade suspeitada. O médico suspeita, faz os exames para comprovar, não comprova coisa alguma. Então o paciente continua enfermo, embora o laboratório e o médico disse que ele não está. Pois é uma unidade orgânica, psicobiofísica, moral e espiritual, e mesmo orgânica é um todo. Ele está examinando só uma parte, naquela parte não apresenta doença, não quer dizer que as outras partes não possam estar enfermas. Pois é uma unidade orgânica perturbada em seu todo e não apenas em partes isoladas. Ele pode estar suspeitando de um câncer pulmonar. Às vezes, no sistema linfático, no fígado, nos intestinos, procura
no lugar que ele suspeita, não encontra, dá o veredito, o diagnóstico que não tem nada e a coisa não é bem assim. Então são os vícios, os hábitos perniciosos, as emoções descontroladas, os pensamentos daninhos e os objetivos imorais que se constituem nos elementos fundamentais. E às vezes o médico não examina isso. Não procura saber dos vícios do paciente, dos seus hábitos perniciosos, de suas emoções descontroladas, dos seus pensamentos daninhos e os objetivos imorais que ele conduz à própria vez. E esses elementos são fundamentais e a se materializarem mais tarde na forma de prolongamentos enfermícios, que interpenetram morbidamente a admirável contextura celular do corpo humano. Então não aparece agora, às vezes esquecem médico e paciente, e daqui a pouco, às vezes, chega com tanta violência que às vezes não dá mais tempo de solucionar a questão. Então nós vamos apresentar uns camaradinhas aqui para vocês, porque nós vamos falar de corvos, ou corvos, se você preferir. E o corvo é este, e não este. Este é urubu mesmo, mas lá na roça nós chamávamos esse de corvo. E esse é o urubu normal, e esse é o urubu rei. É esse que encontra o animal morto e depois detecta a carniça, ele em putrefação. E ele é que chega primeiro e depois passa a bola para os demais. Então o corvo, que é esse e não o urubu, os corvos são onívoros. Então alimenta-se tanto de vegetais quanto de animais. E comem uma grande variedade de alimentos, desde carniça, que este outro também come, ou estes outros, desde carniça a insetos até frutas e sementes. Então são conhecidos pela sua capacidade de se adaptar a diferentes ambientes e dietas, e podem comer quase qualquer coisa, incluindo lixo humano em áreas urbanas. Às vezes a gente vê esses e podemos ver esses também nas áreas urbanas. Raramente se vê este em área urbana, mas pode acontecer também. Então, urubu normal, urubu rei. É bonitão, camarada, os dois, os três. E aqui, só para relembrar alguns vírus, do HIV, o vírus da hepatite, do ebola, adenovírus, que é o caso da poliomielite, da paralisia infantil. Ele não tem a proteção. Aqui o influenza, o vírus da raiva, bacteriófago, o papilomavírus, o rotavírus e o vírus da herpes, né, que é da herpes simples. Só para que vocês lembrem que nós vamos falar, às vezes, alguns. Aqui, no caso do adenovírus, né, que é o que provoca a paralisia infantil, a poliomielite. Então ele não tem o encapsulamento, não tem a sua proteção. Então, com maior fragilidade lá na frente, vocês vão ver o que acontece quando se combate esses pequeninos e o que vai desembocar mais para frente. Então aqui o vírus da herpes, da varíola, rubéola, o coronavírus, o vírus da gripe. Então ele já tem o encapsulamento. As bactérias são organismos unicelulares e aqui uma placa de Petri, que ele está cultivando aqui para poder examinar
essas criaturas de Deus. Aqui são os protozoários, então aqui só espécies diferentes de cogumelos. Os fungos, que aparecem de maneira num lodo, coisas mais pequeninas, às vezes são compostos de seres celulares, de unicelulares. Às vezes esses cogumelos que às vezes nos servem de alimento são pluricelulares. Então os fungos podem ser unicelulares, no caso do mofo, leveduras, por exemplo, e pluricelulares, no caso dos cogumelos. Alguns são comestíveis e outros tóxicos. Esse pelo menos tem a aparência do comestível. Esse já não. Então aqui nós estamos vendo a infecção da sífilis e lá na frente nós vamos ver o que acontece quando se combate uma doença, a sífilis, por exemplo, o que vai gerar ao invés de sarar o desencadeamento. Então ela começa com essa protuberância, né? Aqui está um zoom dentro desta aparente verruguinha. Então é uma infecção bacteriana geralmente transmitida pelo contato sexual, que começa como uma ferida indolor aqui nos órgãos sexuais e depois a coisa vai se alastrando. Aqui, no caso, é a da hanseníase, esta bactéria. Também aparecem protuberâncias ou pode ser feridas. E no caso da hanseníase, pode às vezes também outras situações semelhantes, que é o caso da psoríase e etc. Então aqui nós estamos vendo da febre amarela, que é transmitido pelo mosquito, sintomas, né? E mesmo a febre amarela, dependendo dos pacientes, pode também aparecer os olhos amarelados. Aqui, olhos e pele amarelados, nós chamamos também às vezes de icterícia, mas não é todos que vai manifestar-se como icterícia. É propagada por esse camaradinho aqui. Aqui o caso da malária, maleita ou malária, também vai ter febre, calafrio, etc. Também transmitida por mosquitos. E aqui a moçada, excessos de bilirrubina, deixando a pele mucosa e amarelada. E parte branca dos olhos, amareladas também, como nós mostramos. E a hepatite tem várias. A hepatite virais, no caso da A, B e C, então agudas ou crônicas. A hepatite alcoólica, resultante do consumo excessivo de álcool. A hepatite medicamentosa, o excesso de medicamento. Aí o câncer de fígado, cirrose. Às vezes começa numa coisa mais simples e vai se agravando também. Aqui, as úlceras, no caso aqui, a gástrica, a duodenal, a gástrica e a duodenal, a gente chamamos de pépticas. E aqui, a esofágica. E às vezes com dores abdominais bem dilacerantes, e elas vão evoluindo de uma simples queimação, que é o refluxo que voltou e queima todo o esôfago, aí você sente queimação. Pode evoluir para o gastrite, depois para a úlcera e pode chegar ao câncer. Então, as úlceras pépticas são feridas que se desenvolvem no revestimento do estômago ou do duodeno, como nós mostramos. Então, dentro do estômago ou na primeira parte, depois do estômago, indo na direção dos intestinos finos.
Então, a primeira, que é de estômago, que é a primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno, devido à erosão por ácido, o ácido gástrico e sucos digestivos, no caso o suco pancreático também. Então, são feridas que surgem nas mucosas do esôfago, do estômago ou do começo do intestino delgado, que é o duodeno. Então, as úlceras ocorrem quando o ácido estomacal danifica o revestimento do trato digestivo. As causas mais comuns incluem a bactéria H. pylori, o uso exagerado de analgésicos, anti-inflamatórios, incluindo aspirina. Tem pessoas que tomam aspirina no café da manhã, no almoço e na janta, acham que é comida. E qualquer coisa está tomando anti-inflamatórios. E mais terrível do que os anti-inflamatórios são os antibióticos, que bota a potência em cima desse aqui. Então aqui é algo mais leve, e aqui intermediário, e o antibiótico o mais pesado. Aqui nós estamos vendo a colite. Então aqui nós estamos vendo o colo, aqui ele por dentro, só que saudável, normal, e aqui já com a colite, que é colite ulcerosa, então ela migrou para cá. Então não é só no esôfago, estômago, duodeno, agora a colite já foi lá para o intestino grosso. Essa foto aqui estava mais bonitona aqui, tá? A mesma daqui, aqui só vê o colo mais evidente, aqui também, mas aqui ele ficou um pouco prejudicado, principalmente aqui. Então eu coloquei essa outra para melhorar um pouquinho. Então agora, tome água outra vez e vamos estudar. Peço que não acredite em nada do que dissermos, nem em Ramatiz, nem em outros espíritos que nos orientam. Só pense a respeito, porque esses mestres escreveram a respeito disso. Colocaram a sua reputação deles e do médium, no caso de Ramatiz, no caso de Pietro Baldi, ele e sua voz, sua consciência e várias outras consciências mais iluminada do que a sua, até chegar à voz da consciência mãe, pelo menos dentro do ambiente que ele estava frequentando. Que poderia estar falando com a sua voz. Voz de quem? A voz do Cristo que governa o planeta. Ou a voz de quem governa o sistema solar, dependendo onde lhe foi permitido chegar. E a pergunta hoje é, ou a primeira, temos sido informados de que já foram encontrados germes em lesões cancerosas do homem, o que poderia fazer pressupor a existência do micróbio, propriamente físico, causador do câncer. Estamos certos? E por isso aí quer criar as vacinas, quer criar um monte de coisa, uma parafernália toda, e sabemos que só estão tratando do efeito. A causa, a única vacina que eu conheço é o Evangelho. A única cirurgia é o próprio Espírito e acima dele os demais Espíritos até remontar ao Cristo, que é o médico de todos nós. Mas é óbvio, é claro, que encontram-se esses micróbios quando aparece o tecido canceroso, onde há matéria em desorganização, seja uma fruta podre ou um tecido orgânico em decomposição, ali existem bactérias ou micróbios.
que se aproveitam da zona desvitalizada e a céfala, que não tem comando de si, ou que não obedece mais o comando, para cumprir o sagrado dever de procriar. Então, aqueles vírus que nós mostramos, vai achegar-se a essas células, a céfala que não tem mais o comando, perderam o comando da própria consciência modeladora do corpo. Então eles chegam lá e combinam o seu DNA com o dela e juntos formam a célula cancerosa. Então, quando sobre a Terra jazem ou existem carniças ou matéria deteriorada, é evidente que ali também convergem os corvos ou corvos, atraídos pela nutrição apropriada aos seus tipos biológicos. No caso ali, mostrei o onívoro e mostrei o outro que é mais, ou praticamente totalmente carnívoro, o caso dos urubus. Então, onde houver algo em putrefação, porque morto, pode haver alguma coisa morta sobre a terra. Sobre, em cima. Sob, embaixo. Então, debaixo da terra, sob. Em cima da terra, sobre. Então, jazem algo em putrefação, já em decomposição. Então, essa matéria deteriorada vai chamar a atenção dos elementos. No caso dessas carniças, aqui fora, os corvos. Lá dentro, os micróbios, esses seres pequeninos que vão fazer o processo de limpeza e desintegração dos tecidos que estão morrendo ou mortos em putrefação, para dar origem a novos seres a partir de si mesmos. Em consequência, num foco canceroso podem ser encontradas bactérias, cogumelos, protozoários, vírus, toxinas estranhas e outros germes microscópicos, sem que se possa responsabilizá-los diretamente pelo câncer. Assim como o urubu, o corvo só aproveitou a carniça. Esses seres, só aproveitaram a situação. As bactérias, que são hábeis em decompor tecidos que já estão comprometidos, aqui aparecem no plano infinitesimal esses cogumelos, normalmente estão na natureza aí fora, mas existem infimamente dentro. Protozoários também, vírus, como nós mostramos vários, toxinas estranhas e outros germes, outros seres microscópicos, mas não são responsáveis, aproveitaram a situação. Estava em putrefação, chegaram e fizeram seu belíssimo trabalho, assim como os corvos fazem o trabalho de limpeza do ambiente ou do ser em putrefação, e vai nutrir-se e limpar o ambiente, como fazem esses seres pequeninos. Só que já que a célula morreu, além de se nutrir dos seus dejetos, vai combinar o seu material genético com o dela e juntos vão formar um novo ser, que é a célula cancerosa, e essa que já estava acéfala, sem comando, e ele assume o comando e a partir dali ele vai querer viver sua vida e agora nesta junção de valores formando a célula cancerígena que não vai obedecer às leis orgânicas, mas às próprias leis. Tome água outra vez. E prossigamos. A pergunta agora é: que podeis dizer-nos acerca do tratamento moderno do câncer? Porventura há qualquer
equívoco no esforço heróico que a medicina compreende para debelar enfermidade tão insidiosa, tão traiçoeira? Pode ver que jamais ele vai falar mal disso ou daquilo. Nós também não falamos mal, a medicina também é de Deus, só falamos que ela não cura, só combate os efeitos. Só alivia os efeitos e hoje vamos ver, na tentativa de aliviar uns, causando outros, às vezes piores até daqueles que eram antes. Não nos cabe censurar os processos químicos, as mutilações cirúrgicas, as cauterizações ou a radioterapia, a quimioterapia do tratamento do câncer. Porquanto se trata de recursos que ainda muitos se afinizam às necessidades da retificação kármica dos terrícolas. Então, a pessoa quer comprar a cura sem curar-se, então está aí o que a medicina tem até agora, é isso. Não mais do que isso, porque só estuda as partes, não estuda nem o todo orgânico como um único ser, nem o todo espírito, que é o ser integral, psicobiofísico, moral e espiritual. Assim que a humanidade houver expurgado da contextura delicada de seu perispírito as toxinas e as impurezas astralinas que ali aderiram devido às anomalias e desregramentos psíquicos pregressos, passados, a terapêutica do câncer também será exercida de modo mais suave e com mais êxito médico. A esses missionários, a esses sacerdotes que estão estudando o todo, já não usam mais esses tratamentos agressivos. Já vai para tratamentos naturais que fortalecem o sistema imune, fortalecendo esse sistema imune que é psico-neuro-endócrino imunológico. Então, em sua completude. E ele fortalecido e a mudança do paciente, psíquica, emocional, moral e espiritualmente, aí tem todas as chances de sarar de fato. Então, assim que a humanidade houver expurgado pela sua transformação moral, expurgado da contextura delicada de seu perispírito, que é uma junção de atos instintivos, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos e manifestações de sua inteligência. Então, essas toxinas criadas pela magia mental, verbal, antifraterna, bruxaria e magia negra. Então, essas impurezas astralinas que nascem dessas magias, que ali aderiram devido a essas anomalias, a esses desregramentos psíquicos passados e às vezes até presentes. Então, a terapêutica do câncer agora não precisa ser mais a rádio, a químio, não precisa ser mais esses elementos bem agressivos. Então, será exercida agora essa terapêutica, como muitos médicos já estão fazendo, com a parte de luzes, de frequências, de vibrações, de magnetismo e etc. Então, de modo mais suave, sem agressões, alimentação diferenciada, o que lê, o que ouve e assim por diante. Então, o câncer pode ainda se tornar mais virulento e irritado quando o represam ou desviam-no do curso de sua manifestação natural para a carne. Porque a cura está em vir para a carne, a cura do ser, e ser drenado aqui com a mudança do comportamento. Então, desde que não se efetue em concomitância com a modificação espiritual do doente.
Então, se ele for represado, mas o doente muda o comportamento, é uma coisa. Então, ele é combatido no mundo psíquico e emocional sem precisar chegar aqui. Então, represamos. Aquilo não chega. Agora, vai chegar aqui, nessa parte do fígado, tira aquela parte, joga fora. Só que a pessoa não mudou. Se ele não tomar o restante do fígado, ele pode aparecer em outro lugar, nos intestinos e assim por diante. Então, o câncer pode ainda se tornar mais virulento, mais agressivo, mais irritado, quando o repressam, não permite a sua manifestação, ou desviam-no do curso de sua manifestação natural para a carne. Então, desviou para aqui, represou, mas não houve a mudança, desde que não se efetue em concomitância com a modificação espiritual do doente. Se houve essa modificação espiritual, pode até ser represado, pode ser desviar esse curso, mas tem que mudar. Agora, se for as duas coisas, ainda melhor. Deixe ele manifestar e a pessoa muda, o processo acontece muito mais rapidamente. Então, o seu represamento através de recursos científicos do mundo material termina por espraiá-lo na forma de novos surtos patogênicos futuros. Então, ele foi agredido por uma quimio, uma rádio, ele vai fracionar e vai espraiar pelas metástases, devendo retomar posteriormente sobre a vestimenta mórbida de outros flagelos, de outras enfermidades, que a medicina moderna terá que classificar sob nova rotulagem patológica, porque ele vai vir por outro formato, vai vestir uma outra roupagem, vai disfarçar-se por outros meios. Então, o seu represamento impede de vir para o corpo, pelos meios cirúrgicos, quimioterápicos, radioterápicos e etc., e através de outros recursos científicos do mundo material, e termina por espraiá-lo de forma de novos surtos patológicos no futuro, devendo retornar posteriormente sobre a vestimenta mórbida de outros flagelos. Pode até ser outras enfermidades, e não mais, às vezes, o câncer, puramente falando, que a medicina vai só classificar como outra patologia. Por isso que quanto mais remédios, quanto mais técnicas e mecanismos se cria ou se inventa, mais doença se tem. Como Pietro Baldi, em A Grande Síntese, já alertara no capítulo 71, os fatores psíquicos na terapêutica. Quanto mais matarmos os vírus, mais doenças teremos. Então, as velhas moléstias que foram curadas só à periferia da carne, não atingindo a profundidade da alma, a transformação moral do ser, desaparecem momentaneamente para ressurgir mais tarde embuçadas. O que é embuçadas? Disfarçadas por nova terminologia médica. Só vai acontecer isso. Então, as velhas moléstias que foram curadas, foram combatidas violentamente aqui, à periferia da carne, cirurgicamente, quimioterápica, radioterápica e etc. Agora, não atingidas na profundidade da alma, porque toca o corpo, mas não toca o modelo que organiza o corpo, que é energético, não toca o astral, o mental, o moral, o espiritual. Então, vai desaparecer momentaneamente, para ressurgir mais tarde, embuçadas, disfarçadas por nova terminologia médica. Então, essa manifestação aqui não parece o câncer de colo, câncer retal, embora esteja às vezes nas mesmas imediações, mas disfarçado de outra enfermidade. Então, malgrado, apesar do valioso esforço médico atual,
reduz-se a tuberculose. Então ataca lá o bacilo, o vírus que aproveitou a situação e transformou-se na tuberculose. Mas nesse combate, apesar desse esforço para combater a tuberculose, mas aumenta a anemia perniciosa e o câncer leucêmico. Então o que nós tivemos como resultado? Como consequência, nós reduzimos a tuberculose, tudo bem. Só que aumentou a anemia perniciosa. Às vezes a anemia falciforme, etc. E o câncer leucêmico, porque atacou a medula óssea onde se fabrica as próprias hemácias. Então, além de destruir a produção das hemácias, vai deformá-la, que é o caso, né, da anemia falciforme e até no caso leucêmico. Então, ali, malgrado, não obstante, apesar de. Ou, quando é outra coisa, fiz de mau grado. Aí, ausência de bom grado. Então, fiz de má vontade. Mas aqui significa aqui, não obstante. Então, não obstante, apesar do estudo, como eu já fui fazendo a tradução. É isso mesmo, agora vamos aqui. Então, vence a lepra, a hanseníase, mas proliferam os tumores cancerígenos. Aí, os vários, porque tem mais de 500 tipos de tumores. Até a última vez que eu via a quantidade. Eu estou combatendo a hanseníase com os elementos potentes que eu tenho para fazer. Só que eu vou desorganizar de tal monta que eu vou formar várias espécies de tumores cancerígenos. Eu vou diminuir a sífilis, como nós vimos lá, a protuberânciazinha, lá nos órgãos sexuais, vou diminuir no ataque com antibióticos pesados, etc. Mas eu vou aumentar o artritismo, as artrites reumatoides, e a paralisia infantil. Sacou? Precisaria ter a paralisia infantil? É só eu ter a responsabilidade de usar adequadamente o sexo. Se eu fizesse isso, não existiria a sífilis, e não existindo sífilis, não precisaria agredir o corpo e gerar o artritismo, não teria as artrites normais ou reumatoides e não teria a paralisia infantil. Mais um pouco. Extingue-se a febre amarela. Vou lá e mato o mosquito, mato sua larva e a maleita. Só que o que? A desinteria também. Então, vou extinguir a febre amarela, a maleita, a desinteria, mas o que vai acontecer? Em combatendo isso com esses elementos potentes, infelizmente vai avolumar-se as enfermidades cardíacas, as úlceras gástricas e pépticas, que nós vimos lá por excesso de medicação, as colites, nós vimos lá, a parte ulcerativa lá no colo, e ainda a amebíase, amebíases, e ainda o diabetes. Precisava existir diabetes, amebíases, colites, úlceras gástricas e pépticas, doenças cardíacas, se eu não tivesse agredido o elemento, mas fortalecido o sistema imune para vencer o pequeno parasita da febre amarela, da maleita, da disenteria. É simples assim. Tome mais água. E isso é só uma parte. A coisa é muito maior do que isso. Deus não criou doenças.
Jesus não adoeceu. Nascemos com toda a capacidade imunológica para vencer qualquer situação. A saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, anestésicos, soros ou alimentação artificialíssima. Devemos voltar os nossos olhos para uma terapêutica natural que reside em nós mesmos, na nossa própria personalidade e na natureza. Isso é Emmanuel, Chico Xavier, que escreveu na obra Emmanuel, quando fala da medicina espiritual. Então, venceram-se as moléstias como a tifo, a difteria, a pelagra. O que é pelagra? A falta de vitamina B3, que é a niacina. Aqui está a fórmula. Então, essa doença, caracterizada por dermatite, distúrbios gastrointestinais e psíquicos associados à carência orgânica de ácido nicotínico. Não é porque você tem que fumar para trazer isso, não. Esse ácido nicotínico é a vitamina B3. Então é ela que você vai trazer, não é cigarro, não. Cigarro você vai causar câncer. Então, venceram-se as moléstias como a tifo, a difteria, a pelagra, que é a falta de vitamina B3 no corpo, a cólera, mas o estranho morbo que enferma o organismo da humanidade e mora no perispírito perturbado, ataca novamente por todas as frestas da carne e procura emergir embuçado, disfarçado sobre outros rótulos patogênicos. É louvável o que a medicina faz? É o que ela sabe. E o que o paciente aceita e acredita. Não quer mudar. Quer comprar a cura. E eles vendem o que tem. Às vezes cria a situação e vende a solução. O arsenal médico cai em cima dos micróbios, graças à produção maciça da indústria farmacêutica. Mas esse morbo reprimido irrita-se ainda mais com essa agressão. E perturba também o delicado sistema nervoso para, em certos casos, sublimar-se na forma de doenças mentais. Então aqui nós atacamos várias doenças. E principalmente aqui, usamos o arsenal para matar esses micróbios, principalmente o que vimos aqui. Então atacamos a tifo, a difteria, a pelagra, a cólera. Mas o morbo continuou lá. A maledicência, a mentira, a maldade, calúnia, difamação, esse cultivo desordenado da magia mental, verbal, antifraterna, bruxaria e magia negra mesmo, continuou lá. E agora, o que acontece? Usou todo esse arsenal que caiu em cima desses micróbios, desses seres pequeninos, graças a toda a parafernália que a indústria farmacêutica cria. Mas esse morbo reprimido irrita ainda mais, além de não permitir que ele viesse para a carne para ser drenado, para ser sublimado. Então agora ele vai manifestar-se como doenças mentais para sublimar esse morbo deletério que está no mundo astral. Doenças mentais por quê? Porque agora trabalha no mundo mental, o que deveria ser trabalhado no físico. Aí, por ser doenças mentais, está desorganizando o mundo psíquico e emocional, aí agride mais o corpo com os psicotrópicos. E a doença mental só está existindo porque não foi drenado o morbo e precisa sublimar a forma do morbo deletério que está arquivada no perispírito. Então, os cientistas e os médicos devotados, na sua maior
percentagem ou porcentagem, só tem podido lutar heroicamente para reprimir e curar os efeitos. Não fazem mais do que isso. Vamos ler de novo. Para reprimir e curar os efeitos lesivos que se materializaram na descida incessante do fluido enfermo vertido pelo perispírito do homem. Então, eles impedem que ele chegue no físico ou alivia os efeitos do próprio físico. Mas ficou apenas disfarçada a cura, só dos efeitos. A causa permanece, porque não estudou o lado psíquico, emocional, mental, moral e espiritual do ser. Mas, infelizmente, o conteúdo tóxico milenário, ao ser reprimido, muda de rota ou então subdivide-se em outros estados enfermos. Então é reprimido, não permite que ele chegue. Então, infelizmente, o que vai acontecer? Esse tóxico milenário, esse morbo deletério que está lá no perispírito, ao ser reprimido, muda a rota. No caso de manifestar no físico, vai manifestar no mundo mental. Ou então subdivide-se e vai manifestar-se como outras enfermidades, outros estados enfermiços. Assim que o clínico demonstra o seu cansaço e desanima ante as reincidivas insidiosas, traiçoeiras e a impossibilidade de sustar, de suspender, de reprimir a doença que está manifestando no físico, é então chamado cirurgião a quem compete intervir e mutilar os órgãos ou membros do doente. A tentativa ainda de curar apenas o efeito. Se investisse no fortalecimento do sistema imunológico em suas múltiplas facetas, psico, neuro, endócrino, imunológico. Com certeza, investindo na parte moral e espiritual do ser na sua transformação, curaria a causa. E todos esses serezinhos seriam preservados porque não são eles que criam as doenças. Eles só aproveitam o desequilíbrio. Assim sendo, não desejamos opinar sobre a eficiência dos tratamentos médicos modernos sobre o câncer, que estão justíssimos diante do grau evolutivo do terrícola, que quer comprar a cura, mas não quer curar-se. Porquanto as nossas mais graves preocupações são de ordem espiritual, de curar o ser espiritual, quando aludimos propriamente ao homem espírito imortal, quer dizer, o ser integral, antes do homem carne transitório. Então não estou falando apenas do corpo da personalidade, estou falando do Senhor do próprio corpo, do ser espiritual. Então, assim sendo, conforme vimos, ele não deseja opinar sobre a eficiência dos tratamentos médicos modernos sobre o câncer. Só estamos falando que ele cura ou ameniza os efeitos, que são justíssimos diante do grau evolutivo dos terrícolas. Como eu disse, que quer a cura, mas não quer curar-se. Porquanto as nossas mais graves preocupações são de ordem espiritual, porque cessando a causa desaparece o efeito. Então, quando aludimos, quando falamos propriamente do homem espírito imortal, eu estou cuidando do espírito, curando o espírito, a alma, antes
do homem carne transitório da personalidade com seus veículos de expressão. Assim que houver êxito completo na terapêutica do espírito, que é o caso do Dr. Paulo César Frutuoso, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, Dr. Jonas Moura, doutora Mayra Souza e vários outros, assim que houver êxito completo na terapêutica do espírito, obviamente será curado o seu prolongamento de carne, o seu corpo biológico e até o corpo astral. Da mesma forma que, asseada a corrente líquida, deixa de se contaminar o vasilhame. Então, se eu filtrar a água, não vai sujar a jarra. Então, assim que houver êxito completo, não é êxito parcial não, é o trato psicobiofísico, moral e espiritual do ser. Então, assim que houver o êxito completo na terapêutica do espírito, tratando a totalidade, o ser integral, obviamente será curado o seu prolongamento de carne, porque o corpo vital constrói o físico, o corpo astral interfere no vital, a mente no astral, o ser espiritual na mente e assim por diante. Então, da mesma forma que asseada a corrente líquida, filtrada, purificada a água, deixa de contaminar o vasilhame, o copo que nós vamos usar, ou o recipiente que nós vamos usar para acolhê-la, para manuseá-la. E finalizando, o homem, pois, precisa ser curado em sua essência, visto não ser ele uma maquinaria viva, cujas peças acidentadas possam ser separadas à parte de suas emoções e pensamentos. Vou ler diferente, porque eu li de uma maneira que dá duplo entendimento. Então, o homem, pois, precisa ser curado em sua essência, visto não ser ele, o homem, uma maquinaria viva. Ele não é uma máquina viva somente, cujas peças acidentadas possam ser separadas à parte de suas emoções e pensamentos. Ele funciona como um todo. Emoções e pensamentos estão enfeixando-se o tempo todo na direção do corpo biológico. A mente sobre o perispírito sobre o corpo. Então, quando enxergamos o ser, que ele não é uma máquina, não é uma maquinaria viva somente, o homem. Ele é um todo. O ser humano é um conjunto de experiência que lhe forma o caráter, a sua personalidade. Agora, ele não é peças, não é só o sistema digestivo, o sistema respiratório, o sistema circulatório ou seus órgãos, suas subdivisões. Tem que estudar um todo. Por que está acontecendo a úlcera gástrica? Por exemplo, já falo da duodenal, antes da esofágica. Você é do tipo que come algo quente, tomando algo frio e ainda com várias pedricas de gelo? É desse tipo? Então você está contribuindo para essa úlcera, para esse câncer esofágico no futuro. Então o quente não combina com o frio, tanto que na hora da refeição não se toma líquido, é a hora da saliva. E a temperatura do alimento não deve ser excessiva, se você não sabe esfriá-la na própria boca, quem não tem essa habilidade. Você vai chegar à temperatura que não vai agredir o seu corpo, para não machucar, não queimar o seu esôfago
e às vezes começando na própria estrutura da boca. E às vezes o instinto está queimando sua boca para se livrar da coisa, você não, às vezes esquece de jogar para fora, engole, queima-se todo o esôfago. Feito isso, está lá no estômago. E eu estou tão envenenado, tão colérico, tão perturbadinho, que eu gero algo a mais nesse suco gástrico que já é muito mais potente do que a soda cáustica. Mas eu estou falando da vida alheia, eu estou maldizendo, eu estou mentindo, eu estou fofocando, eu estou... Então imagine a potência que isso pode alcançar. Ele vai ficando tão violento que ele vai comendo a mucosa do próprio estômago. Começa o gastrite, chega na úlcera, pode chegar ao câncer e perder o estômago inteiro, antes o esôfago. Lá no duodeno, além desse morbo que desceu desde a saliva, que pode ser envenenada, ao suco gástrico, agora a fúria eclode mais diretamente no fígado, que está interligado, trabalha em conjunto com o pâncreas. E a produção desse ácido corrosivo do fígado, que é a bile, somado ao pancreático desta fúria, que também o atinge, a soma dos dois vai ser descarregada direto no duodeno. E dali, não sabemos o que esses três elementos, desde a saliva, o suco gástrico, pancreático, bile, ou esses quatro, vai fazer com os intestinos finos e com os intestinos, com o intestino grosso. Com os intestinos fino e grosso. Por isso, somos um todo. E eu preciso pensar no que pensar. Sentir para qualificar nobremente o que penso. Falar para semear o que penso e sinto. E viver cultivando o que pensei, senti e falei. Porque o bem ou o mal que se praticam é para si mesmos que são praticados, segundo Pietro Baldi. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre em todos os sentidos e encontra nela mesma os recursos para a solução de todos os problemas. Mas é servir pelo prazer de ser útil. Agora, se eu não fiz pelo prazer de ser útil e quero cobrar o que fiz, já recebi o pagamento do mundo. Ficou mais ou menos claro? Vamos fazer a propaganda da próxima aula. Que é a parte 4. Com certeza vai ter as 5 ainda dentro desse assunto. Então, a parte 4 da profilaxia, a prevenção, a pergunta começa assim, com a afirmação. Temos sabido que a cura de muitas enfermidades dependeu somente do fato de a ciência haver encontrado no enfermo uma carência vitamínica, no caso lá da vitamina B3, ou a falta de uma simples imunização ou adequada. Então, às vezes eles encontram, falam, achamos. Será que é isso mesmo? Nesse caso, ainda restará algum morbo que, baixando do psiquismo do doente, se possa manifestar noutra forma enfermiça? Porque aparente achou, era o vermezinho, o fungo, a carência, supriu a carência, matou os camaradinhos ou expulsou, está resolvido. Vamos ver se é isso.
Então, o fato de a ciência haver encontrado encontrou o meio perturbado, o agente, a bactéria, o vírus, o micróbio, o verme, etc. O agente que materializava à luz do mundo físico o morbo oculto do perispírito. Ou ter acrescentado o elemento que faltava para a saúde do enfermo, o suplemento conforme a carência do corpo. Não é garantia suficiente para se extinguir a causa enferma que é moral e espiritual, pois apenas eliminou-se um efeito verificável pelo aparelhamento do conhecimento médico terreno. Só foi isso. Cessou aquele efeito, mas a causa continua. Então fica aí para a reflexão. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.